Oi, pessoal. Eu vou conversar com vocês hoje, então, sobre o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, também chamado ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Essa via metabólica ocorre na mitocôndria e ela é um coração do metabolismo energético, porque essa via atende aí a produção do ATP, né, parte do caminho para chegar lá, e atende a outras vias também catabólicas e anabólicas. Os intermediários do ciclo de Krebs são moléculas caracterizadas como ácidos, só que elas dissociam o seu próton, perdem ele para o meio muito rapidamente. Então a molécula que resta é a base conjugada, é o nome que a gente vai ver no ciclo aí quando eu apresentar para vocês. Aquela moléculazinha ali já não é mais um ácido, só para ficar bem claro. São produtos aí do ciclo de Krebs, o NADH, que aqui é uma molécula reduzida, então com elétrons obtidos a partir de algum combustível que a célula tem usado. O próton é sempre formado, né, junto com o NADH. O GTP, não ATP, né, ATP é formado em plantas, em vegetais, e o GTP formado em células animais. E o FADH2. Então, FADH2 e NADH são moléculas reduzidas, elas têm então aí elétrons que foram do combustível, para repetir isso, deixando bem claro. Já vai ficar mais claro ainda conforme a gente analisa o ciclo. É uma via que depende indiretamente de oxigênio, em nenhum momento o oxigênio aparece diretamente na via, mas só se tem um ciclo de Krebs em célula bem oxigenada. Então, conforme a oxigenação cai, a velocidade do ciclo de Krebs também cai e a gente vai ver por quê. É um ciclo que consome moléculas como o piruvato, né? O acetil-CoA e o oxaloacetato do ciclo podem ser oriundos do piruvato. Acetil-CoA pode ser formado ainda por ácidos graxos, corpos cetônicos e alguns aminoácidos. Então se vê aqui que esse ciclo consegue oxidar um número bem alto de combustíveis, na verdade aqui representando praticamente todos os combustíveis, né? Ele não lida com a glicose, mas ele lida com o piruvato oriundo da glicólise. Então, um ciclo muito versátil, realmente aí importante para amplificar a produção de energia. O ciclo começa com acetil-CoA, né, representado aqui em cima, e oxaloacetato se condensando pela enzima citrato sintase. Essa enzima então vai gerar a molécula chamada citrato a partir de uma que tem 2 carbonos, porque a porção aqui do coenzima A eu não uso no citrato, né, como se vê ela é liberada, e mais 4 carbonos do oxaloacetato. Então 4 mais 2 dali gera-se uma molécula com 6 carbonos. A aconitase, que é uma enzima dependente de ferro, importante até escrever isso aqui, né, por causa da anemia ferropriva e tal, já tratei disso aqui no canal. Então, citrato é convertido pela aconitase em isocitrato. Aparece um intermediário aqui em alguns livros chamado cisaconitato. É um intermediário estável na reação. Então, ele já começa a ter um nome dele citado nos livros de bioquímica. Mas num grupo deles ainda não, né? Se tem só a reação do citrato indo a isocitrato, pela enzima aconitase, então. Depois, a isocitrato desidrogenase realiza uma oxidação, uma descarboxilação, oxidativa. Então, descarboxilação porque remove um átomo de carbono da molécula de isocitrato, e oxidativa porque oxida essa molécula gerando NADH, transferindo elétrons do isocitrato para a NAD, que aparece aqui oxidado, gerando o NADH. Então, isocitrato desidrogenase faz uma reação bastante complexa desse tipo. Isso leva ao alfa-cetoglutarato, agora não mais com 6 carbonos, mas com 5. Esse alfa-cetoglutarato, pela alfa-cetoglutarato desidrogenase, sofre mais uma descarboxilação oxidativa. Mais um átomo de carbono é removido da molécula e mais uma oxidação com transferência de elétrons do alfa-cetoglutarato para o NAD, gerando NADH. Esse NADH é uma molécula solúvel aí na matriz mitocondrial e no citoplasma, então ele fica livre por ali até ser consumido na cadeia transportadora de elétrons, se não for usado em alguma outra reação. Essa alfa-cetoglutarato desidrogenase também transfere coenzima A, aqui no formato reduzido, para o alfa-cetoglutarato, depois da descarboxilação, para gerar o chamado succinil-CoA. Essa molécula, o succinil-CoA,
é um intermediário importante no Krebs, porque a partir daqui eu tenho uma certeza maior, pelo menos quimicamente, eu estou dizendo isso de maneira mais acessível, de que o succinil-CoA vai seguir o ciclo de Krebs e não voltar. Então é para transformar essa reação em algo mais fácil de ir adiante, para falar de maneira bem acessível. O coenzima A é ligado em um passo e removido no outro. Então, com essa remoção da transferência do coenzima A, se usa a energia para unir GDP, guanosina difosfato, no fosfato inorgânico, gerando o GTP. Isso pela enzima succinato-tiocinase, que apresenta aí outros nomes nos livros, mas esse é um nome possível. Então, nesse passo aqui eu formo o GTP, que claro que olhando só para ele, assim, ele é insuficiente para manter o estado energético celular, mas já é alguma coisa, né? A gente tem que ficar de olho nos NADH e FADH2, conforme eu vou mostrando aqui. Então, essa reação levou à produção do GTP e à transformação do succinil-CoA em succinato. Esse succinato, pela succinato desidrogenase, é oxidado a fumarato. E a transferência de elétrons do succinato para o FAD gera o FADH2, que então eu tenho junto com o NAD aqui, moléculas responsáveis por cuidar daqueles elétrons que vieram do combustível. E aí o combustível, falando de maneira bem simples, são esses intermediários do ciclo de Krebs, né? Então pode pensar assim ou pode pensar no combustível lá que a célula usou originalmente que chegou aqui. Com a formação do FADH2 e o fumarato, segue o ciclo de Krebs e através da fumarase a molécula de fumarato é hidratada e eu tenho a formação do malato. Esse malato agora é uma molécula que está pronta para regenerar o oxaloacetato pela reação da malato desidrogenase. Isso gera de novo NADH, que é ali solúvel na matriz mitocondrial, é usado pela cadeia transportadora de elétrons. Então as enzimas estão aqui. E nesse vídeo eu vou só apresentar o ciclo de Krebs e mostrar como ele se liga está associado, né, ou se liga com outras etapas da síntese do ATP. E essa é uma maneira que eu achei menos complicada. Complicado ele já é, né? O que a gente tenta fazer em sala de aula e aqui é traduzir essa coisa toda. Então, olhando assim para quem é que gerou o piruvato dentro da mitocôndria, né? Bom, piruvato tem como principal fonte a glicólise. Então, a oxidação da glicose gera ATP, gera NADH, isso já foi visto aqui também no canal, gerando uma quantidade de piruvato que permite a sua entrada na mitocôndria. Ali, o piruvato pode ser convertido em acetilcoenzima A pela piruvato desidrogenase, que na verdade é um complexo aí com pelo menos 3 atividades enzimáticas. Esse piruvato, quando é convertido a acetil-CoA, ele gera, claro, uma molécula muito importante, que é o acetil-CoA e também o NADH, que tem já a sua utilidade, a gente já vai ver aí na medida do andamento do vídeo. É uma descarboxilação oxidativa também, independente de tiamina, como essa reação aqui da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que também depende de tiamina. A gente vai ver outras aí no metabolismo que dependem dessa coenzima derivada aí da vitamina B1. Então, a piruvato desidrogenase descarboxilou e oxidou o piruvato de uma molécula de 3 carbonos, eu gero uma que tem uma porção de 2 carbonos que vai ser útil para o ciclo. Na medida que o acetilcoenzima A é produzido, ele inibe a própria produção por mais de um mecanismo e estimula a piruvato carboxilase, que inclusive é tida como a principal enzima anaplerótica do ciclo de Krebs. A gente já vai ver o que é a anaplerose. Essa piruvato carboxilase, às custas de ATP, incorpora um átomo de carbono do bicarbonato. Os livros mostram gás carbônico, mas os vegetais conseguem lidar bem com o gás carbônico, não as células animais. Então, o mais correto é dizer que é do bicarbonato, que se incorpora esse átomo de carbono no piruvato, gerando, a partir de uma molécula de 3 carbonos, uma com 4 carbonos agora, que é o oxaloacetato. Lembrando que é fundamental o oxaloacetato e o acetil-CoA, pelo menos uma proporção de 1:1, para começar o ciclo. Então, de nada adianta eu ter milhares de moléculas de acetil-CoA se eu não tiver o oxaloacetato. Eu preciso dele para daí seguir, para iniciar, né, melhor dizendo, o ciclo com a condensação que a citrato sintase faz do oxaloacetato com o acetil-CoA.
Aí o citrato em diante é o que já foi visto, com a produção de NADH, FADH2 e GTP. O que esses três aqui significam junto com aquele NADH? Conservação de energia. É transferência, claro, de energia, né, com elétrons que eu retiro do meu combustível e eu coloco em moléculas agora esses elétrons que são babás dele, que conseguem cuidar desses elétrons para não perder em nenhum momento, porque seria prejudicial para a célula. Claro que existe uma taxa normal de perda desses elétrons, a formação de espécies reativas e tudo, mas é mínimo perto do que poderia ser. Então essas enzimas, as coenzimas NADH, FADH2 são especializadas nisso, em cuidar daqueles eletronzinhos. E eu vou precisar deles já, né? Não estou enrolando ninguém, que o processo tem etapas mesmo. O acetil-CoA pode ser oriundo também de ácidos graxos, corpos cetônicos e de alguns aminoácidos. Lembrando que corpos cetônicos não são oxidados em todas as células, o próprio fígado não usa e as hemácias também não, porque não tem mitocôndrias. Ácidos graxos aí a maior parte das células consegue usar muito bem como combustível, mas fica aí o fígado, músculos, coração, córtex renal como os grandes consumidores de ácidos graxos. Os ossos também conseguem usar bastante. Então, nesses tipos de órgãos, de tecidos e tal, eu tenho aí uma fonte de acetil-CoA bem variada. Aminoácidos são alguns apenas que rendem acetil-coenzima A, mas aí tem destinos variados, um deles é o ciclo de Krebs. Aí esse ciclo que ocorre na matriz mitocondrial e acabou gerando tanto NADH e FADH2, manda esses elétrons todos para a cadeia transportadora de elétrons que fica na membrana mitocondrial interna. Aqui o desenho está bem feio, né, como já estão acostumados aí, mas é um desenho para mostrar aquelas cristas mitocondriais. É uma membrana que não é lisa como a membrana interna, ela não tem uma superfície assim lisa, né? Não sei outra palavra. Então ela tem as invaginações até para aumentar a superfície da sua membrana. O NADH produzido pelo ciclo de Krebs ou por qualquer outra fonte, como beta-oxidação e a oxidação de corpos cetônicos, é usado no complexo 1. Então, isso aqui é um vídeo que eu quero só para a cadeia transportadora e para a síntese do ATP, mostrando aí tudo que é a fosforilação oxidativa e não quero falar muito nesse vídeo. Mas é para mostrar para vocês que os elétrons do ciclo de Krebs e também de outras vias são passados aí para o complexo 1 e para o complexo 2. É o modo como entram elétrons nesse sistema. Aqui eu coloquei o succinato sendo oxidado a fumarato porque é nesse complexo 2 que é produzido o FADH2. Diferente do NADH, que é solúvel na matriz mitocondrial e também no citoplasma, o FADH2 não pode ficar livre, porque ele recebe elétrons um por vez, formando, portanto, um intermediário radicalar. Quando ele recebe o primeiro elétron, ele se transforma em um radical livre, porque esse elétron está desemparelhado. E o NAD recebe um par de elétrons de uma só vez, então em nenhum momento ele fica com um elétron desemparelhado. Isso mostra que o NADH chega como NADH sem passar por um intermediário radicalar. E o FADH2 forma um intermediário radicalar, portanto ele quando aparece no metabolismo está sempre preso em uma proteína, ou nesse caso no complexo 2. Então o succinato, pela ação da succinato desidrogenase que está aqui, é oxidado e aí eu gero FADH2 e o fumarato é liberado e segue o ciclo. Em tudo que é livro de bioquímica que analisarem, vão ver que o ciclo de Krebs está montado na matriz mitocondrial. É só uma enzima que fica aqui. Mero detalhe. Não atrapalha o raciocínio em nada. E aí esses elétrons que fluem do complexo 1 para o 3, do 2 para o 3, chegam no complexo 4 e quando reduzem completamente o oxigênio, geram água. Só que nesse transporte de elétrons eu tive bombeamento de próton também, que é usado na síntese do ATP. Daí vem uma questão. Tá, o oxigênio que não era usado diretamente no Krebs está aparecendo agora. Então, como é que está aparecendo? Para que serviu o oxigênio em relação ao ciclo de Krebs? Ele serve para lidar com aqueles elétrons que foram extraídos de intermediários do Krebs. A formação do NADH e do FADH2 indica que eu tenho uma oxidação de substrato, a conservação da energia nesses elétrons, e esses elétrons têm que ir para algum lugar. No caso, vão para o oxigênio da nossa inspiração.
Então, quando eu respiro, eu tenho o oxigênio sendo distribuído para as células e é por isso que eu respiro majoritariamente, para produzir mais ATP. Dá para se falar até que o ciclo de Krebs amplifica a produção de ATP. E essa produção de ATP amplificada, aí, por exemplo, permite que eu produza mais de 30 moléculas de ATP a partir da oxidação completa da glicose. E a glicólise, quando rende ácido lático, gera apenas 2 moléculas de ATP. Se eu tive um aumento aí de 15, 16 vezes, dependendo do livro que lê, na produção de ATP a partir da glicose, foi graças ao ciclo de Krebs e ao trabalho da fosforilação oxidativa, é claro. Mas foi ele que amplificou a produção do ATP. Então eu tenho aí o ciclo como não apenas uma transferência e conservação de energia, mas algo envolvido na amplificação da produção do ATP e ele depende então indiretamente de oxigênio. Caso eu não tenha oxigênio na medida para manter esse ciclo, se acumula aí NADH que bloqueia o ciclo de Krebs, como é parte da regulação. Então o oxigênio, dependência indireta aí do ciclo de Krebs perante ele. A cataplerose no ciclo de Krebs, só para terminar, é a remoção de intermediários da via. Por exemplo, eu uso oxaloacetato na gliconeogênese, eu uso succinil-CoA na síntese de grupos M, né, daquele que tem ferro, hemoglobina, mioglobina, citocromo C. Alfa-cetoglutarato pode ser consumido quando eu ligo a amônia nele, então ele gera glutamato e aí vai diminuir lá a quantidade de alfa-cetoglutarato no ciclo de Krebs. É remoção de intermediários para outras vias metabólicas. É normal, só que eu preciso de uma anaplerose que vai repor intermediários, porque se eu tirar apenas intermediários do Krebs para outro caminho, eu acabo com esse ciclo. Então eu tenho como repor intermediários, principalmente por aminoácidos, que geram alfa-cetoácidos, como o oxaloacetato e alfa-cetoglutarato, que aparecem assim em maior proporção nos livros, e é mais fácil mesmo para o organismo lidar com aquilo. Então eu tenho, a partir de um aminoácido, a produção de um alfa-cetoácido, como aqui o glutamato que desaminado gera alfa-cetoglutarato. Então eu reponho, né, aquela molécula que eu retirei do ciclo. Isso aqui, assim, tudo bem, tá vendo na mesma célula, mas depende muito do momento metabólico, depende do que uma célula produz para outra. Não é assim tão simples, mas vai ter mais dessa conversa aqui. É só um vídeo inicial para introduzir aí o ciclo de Krebs. Então eu fico por aqui agora e em breve vídeo da interpretação da regulação do ciclo, porque aí é outro mundo que a gente precisa analisar. Até mais então.